Era uma noite de luar em uma região remota do interior do Brasil, quando um estranho evento começou a chamar a atenção dos moradores locais. Essa é a história de uma fazenda conhecida como Fazenda Escondida, localizada nas montanhas da Serra da Mantiqueira, um lugar que muitos evitam por conta dos mistérios e histórias sombrias que a cercam. Já passava das 23 horas quando Sebastião, um agricultor local, ouviu um barulho peculiar vindo do campo. Ele descreveu o som como algo entre o assobio do vento e o gemido de uma criatura. Apesar do medo, a curiosidade falou mais alto e Sebastião decidiu investigar. Munido de uma lanterna e acompanhado por seu fiel cachorro, Bento, ele seguiu na direção do som. Ao chegar próximo de uma área de matagal, ele avistou luzes brilhantes e flutuantes que pareciam desafiar a lógica. As luzes, de cores que variavam entre o azul e o verde, pairavam sobre a terra como se tivessem vida própria. Bento latiu desesperadamente, mas ao dar um passo mais perto, Sebastião sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo e desmaiou. No dia seguinte, ao acordar, Sebastião não se lembrava de como voltou para casa. Tudo o que ele conseguia recordar eram as luzes e um estranho símbolo gravado no solo do campo. Um círculo perfeito com marcas geométricas em seu interior. Intrigado e assustado, ele procurou Dona Marli, a parteira da vila, que também era conhecida como uma guardiã de histórias antigas. Dona Marli contou que a Fazenda Escondida tinha fama de ser um lugar entre mundos. Ela disse que, segundo a lenda, os primeiros colonos que tentaram cultivar a terra ali enfrentaram eventos inexplicáveis. Plantações murchavam do dia para a noite, animais desapareciam e estranhas pegadas eram encontradas no solo. A história de Sebastião rapidamente se espalhou pela vila. Isso atraiu a atenção de dois jovens pesquisadores, Mariana, uma estudante de antropologia apaixonada por lendas urbanas, e Lucas, um cientista curioso que acreditava que todas as histórias tinham uma explicação racional. Juntos, eles decidiram visitar a fazenda e investigar o que estava acontecendo. Ao chegarem ao local, perceberam que a atmosfera ali era diferente. O ar parecia mais denso, e havia uma sensação constante de estar sendo observado. Enquanto exploravam a área, encontraram mais marcas semelhantes à descrita por Sebastião. Mas o mais estranho foi quando Mariana ouviu um sussurro. Ela jurava que o som vinha do solo, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Lucas, determinado a encontrar uma explicação científica, levou equipamentos para analisar o solo. Ao cavarem, encontraram restos de cerâmicas antigas com desenhos que se assemelhavam às luzes vistas por Sebastião. Um arqueólogo local confirmou que os artefatos eram de uma civilização pré-colombiana desconhecida, o que levantou a hipótese de que a região pudesse ter sido um local sagrado. Mas a descoberta não foi suficiente para explicar os eventos. Naquela mesma noite, enquanto acampavam para continuar a pesquisa, as luzes apareceram novamente. Desta vez, pareciam mais intensas e pulsantes. Mariana, em um ato de coragem, seguiu as luzes até uma clareira onde encontrou uma árvore gigante com um brilho próprio. Ao tocar na árvore, ela teve uma visão. Uma comunidade antiga vivendo em harmonia com uma força misteriosa da natureza. A visão de Mariana trouxe um dilema para o grupo. Seria correto divulgar suas descobertas ou deixar que o mistério permanecesse protegido? Lucas acreditava que a ciência tinha o dever de esclarecer os fatos, mas Mariana sentia que o segredo da Fazenda Escondida era algo que deveria ser respeitado. Eles decidiram consultar Dona Marli mais uma vez. A parteira revelou que a lenda falava de um pacto feito entre os antigos habitantes e a força da terra. Se o segredo fosse revelado, a harmonia poderia ser quebrada, trazendo consequências imprevisíveis. Ao final, Mariana e Lucas concordaram em deixar a fazenda escondida como estava. Entretanto, eles documentaram tudo de maneira sigilosa, criando um registro para futuras gerações. Sebastião voltou a cuidar de suas plantações, mas agora com um respeito renovado pelo local. O
que aconteceu na fazenda escondida permanece um mistério. Seria a prova de uma força sobrenatural, uma antiga tecnologia ou apenas o poder da nossa imaginação? Você decide, e assim termina a nossa história. Ou talvez ela esteja apenas começando. Era uma tarde chuvosa na região amazônica do Brasil, quando o jovem pescador Miguel decidiu procurar abrigo em uma vila abandonada chamada Vale do Silêncio. Localizada às margens de um rio profundo, o local era cercado por densa floresta e envolto em histórias de desaparecimentos misteriosos. Miguel remava em sua pequena canoa quando percebeu que uma tempestade se aproximava. O vento forte e as nuvens escuras ameaçavam virar sua embarcação, forçando-o a buscar terra firme. Ao avistar o Vale do Silêncio, um lugar que ele conhecia apenas por lendas, decidiu arriscar. Ao desembarcar, encontrou ruínas cobertas por vegetação. Entre as casas de madeira parcialmente destruídas, ele notou um estranho símbolo pintado nas paredes, um olho cercado por triângulos. Apesar do desconforto, a chuva o obrigou a entrar em uma das casas para se proteger. Dentro, ele encontrou uma antiga rede de dormir, velas gastas e um caderno envelhecido. Ao folhear o caderno, Miguel percebeu que estava escrito em uma caligrafia apressada e descrevia experiências de uma antiga comunidade que viveu ali, mencionando uma entidade chamada Guardão do Rio. Miguel leu com fascinação e medo as histórias descritas no caderno. Segundo os escritos, o Guardão do Rio era uma criatura que protegia o Vale do Silêncio, exigindo oferendas para manter a paz. Os moradores acreditavam que quem desrespeitasse as águas seria levado pela entidade para nunca mais voltar. Enquanto lia, Miguel ouviu um som grave vindo do rio. Ele olhou pela janela e viu uma figura alta e indistinta, com olhos brilhantes como fogo, parada na margem do rio. Apesar do pânico, ele sentiu uma estranha vontade de se aproximar. Ao sair da casa, encontrou apenas um amuleto de pedra deixado no solo, com o mesmo símbolo do olho triangular. Ao explorar mais o vale na manhã seguinte, Miguel encontrou outros símbolos espalhados pelo vilarejo e uma escultura de pedra que parecia representar o guardão. Percebeu que a região estava cheia de pistas que poderiam esclarecer o que aconteceu com os antigos moradores. Enquanto caminhava pela mata, encontrou Joana, uma exploradora e historiadora que estava documentando os mistérios da região. Inicialmente surpresa ao ver Miguel ali, Joana logo percebeu que ele havia encontrado algo importante. Ao mostrar o caderno e o amuleto, ela confirmou que o símbolo era de uma antiga tradição local que conectava os habitantes do vale às lendas do rio. Joana e Miguel decidiram trabalhar juntos para desvendar os segredos do Vale do Silêncio. Durante a noite, enquanto analisavam o caderno, ouviram uma voz suave, quase um canto, vindo do rio. Ao se aproximarem, as águas pareceram brilhar em tons de verde e azul, formando um caminho que os conduziu até uma pequena ilha no meio do rio. Na ilha, encontraram um altar coberto por musgo. Joana interpretou as inscrições no altar como um pedido por respeito e equilíbrio. Foi então que Miguel sentiu uma presença forte atrás de si. Ao se virar, viu novamente a figura alta do guardão do rio, que não parecia hostil, mas imponente. O guardão não falou, mas, com um gesto, mostrou a Miguel e Joana uma visão do passado. Eles viram os antigos moradores do vale vivendo em harmonia com a natureza, mas também testemunharam o momento em que a comunidade decidiu explorar excessivamente o rio, desrespeitando o guardão. Esse foi o ponto de ruptura que levou ao desaparecimento deles. A visão terminou com uma mensagem clara. O vale poderia ser restaurado, mas apenas se houvesse um compromisso em proteger o rio e respeitar sua força. Miguel e Joana decidiram deixar um registro das descobertas, mas concordaram em manter certos detalhes em segredo para proteger o Vale do Silêncio de exploradores gananciosos. Antes de partirem, depositaram uma oferenda no altar como um sinal de respeito. O guardão observou de longe e desapareceu lentamente,
como se aprovasse o gesto. Ao voltar para suas vidas, Miguel continuou pescando, mas agora com um profundo respeito pelo rio e suas lendas. Joana escreveu um livro sobre as tradições da região, omitindo informações que poderiam colocar o vale em risco. O que aconteceu no Vale do Silêncio ainda é um mistério, mas talvez seja melhor assim. Afinal, alguns segredos devem permanecer guardados nas águas profundas da Amazônia. Era uma noite fria e enevoada na Chapada Diamantina, na Bahia, quando Clara, uma jovem fotógrafa, decidiu acampar em uma região pouco explorada conhecida como Bosque das Sombras. Repleta de formações rochosas imponentes e vegetação exuberante, o lugar escondia segredos que poucos ousavam explorar. Clara chegou ao Bosque das Sombras com a intenção de capturar imagens para sua exposição fotográfica. Desde o início, o local parecia diferente. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de uma cachoeira. Ao montar sua barraca perto de uma clareira, ela notou que as árvores ao redor pareciam formar arcos, como se fossem moldadas por uma mão invisível. Enquanto organizava seus equipamentos, Clara percebeu gravuras nas rochas próximas. Elas representavam figuras humanas ao lado de criaturas estranhas com asas e olhos brilhantes. Fascinada, ela tirou algumas fotos, mas ao anoitecer, começou a sentir uma presença incômoda, como se estivesse sendo observada. Naquela noite, enquanto revisava suas fotos, Clara ouviu um som baixo e melódico vindo da floresta. Intrigada, decidiu investigar. Seguindo o som, ela encontrou um pequeno lago iluminado por um brilho misterioso. No centro do lago havia uma pedra com o mesmo tipo de gravura que ela tinha visto antes, mas agora parecia emitir uma luz própria. Quando se aproximou, Clara sentiu uma energia percorrer seu corpo. Ela tentou fotografar a cena, mas sua câmera parou de funcionar. O som melódico ficou mais intenso, e por um instante, ela viu uma figura alta e etérea refletida na superfície da água. A figura apontou para a floresta densa e então desapareceu. Desorientada, Clara tentou voltar ao acampamento, mas percebeu que estava perdida. Foi então que encontrou Elias, um homem idoso que parecia viver na floresta. Ele usava roupas simples e carregava um cajado feito de madeira esculpida. "Você encontrou o Lago das Almas, não foi?" perguntou ele, com um tom de voz grave. Clara, ainda confusa, explicou o que tinha visto. Elias revelou que o Bosque das Sombras era considerado sagrado pelos antigos habitantes da região. Segundo ele, a figura que ela viu era um guardião, um ser que protegia o equilíbrio entre os humanos e a natureza. Elias contou que, muito tempo atrás, o bosque era habitado por uma comunidade que aprendeu a viver em harmonia com os guardiões. Mas, com a chegada de exploradores em busca de ouro, o pacto foi quebrado. Desde então, os guardiões se tornaram mais reservados, aparecendo apenas para aqueles considerados dignos. Elias decidiu ajudar Clara a encontrar respostas. Juntos, eles retornaram ao lago. O idoso levou um conjunto de pedras que, segundo ele, eram usadas pelos antigos para se comunicar com os guardiões. Colocando as pedras em um padrão específico ao redor da pedra central, os símbolos começaram a brilhar com mais intensidade. De repente, uma voz ecoou pelo bosque, não falada, mas sentida na mente de Clara. A mensagem era clara: respeite o ciclo da vida e guarde este lugar. A energia ao redor parecia viva, e Clara entendeu que o Bosque das Sombras não era apenas uma floresta, mas um lugar onde o espiritual e o natural coexistiam de forma delicada. Na noite seguinte, Clara decidiu explorar mais, enquanto Elias a alertava sobre os perigos de invadir o espaço dos guardiões. Durante sua exploração, ela encontrou um grupo de turistas que pareciam estar explorando o local em busca de artefatos para vender. Clara tentou convencê-los a sair, mas eles ignoraram seus avisos. Quando começaram a remover as pedras ao redor do lago, a floresta reagiu. O chão tremeu, as árvores se agitaram violentamente e uma figura luminosa emergiu da água, causando pânico entre os invasores. Clara correu para o acampamento e encontrou Elias, que explicou que a ira dos guardiões era despertada quando seu lar era ameaçado. Clara e Elias conseguiram persuadir os turistas a devolverem os artefatos, mas um deles, arrogante,
se recusou. Ele desapareceu na floresta sem deixar rastros, reforçando o poder e o mistério do lugar. Ao amanhecer, Clara percebeu que seu tempo no bosque tinha chegado ao fim. Ela se despediu de Elias, que decidiu permanecer como guardião humano do lugar. Antes de partir, Clara deixou sua câmera como oferenda no altar do lago, sentindo que era a coisa certa a fazer. De volta à cidade, Clara decidiu manter o Bosque das Sombras em segredo. Suas fotos, embora belas, nunca seriam reveladas ao público. Em vez disso, ela dedicou sua exposição à conexão entre o homem e a natureza, inspirada pelo que vivenciou. O Bosque das Sombras continua escondido, guardado por Elias e pelos guardiões. Seus segredos permanecem intactos, esperando por aqueles que ousarem respeitá-lo.